Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Aderson Passos e eu vim aqui para entrevistar o professor Ronaldo Moreira Salles, que é um grande especialista na área de redes de computadores. E a gente vai falar aqui sobre as redes Wi-Fi. Professor Ronaldo Salles, como é que funcionam as redes Wi-Fi? São redes locais, sem fio, né? Que surgiram como alternativa para as redes locais cabeadas. Tá? Então, elas apresentam como vantagem, possibilidade dos terminais terem um certo grau de mobilidade, já que eles não estão conectados por um cabo na rede. Eles usam a interface aérea para se comunicar, então isso dá um grau de mobilidade. Uma facilidade, uma rapidez de instalação, não precisa passar cabeamento no local que você vai instalar a sua rede local sem fio. Tá? Muitas vezes esses locais também não permitem ou tem uma dificuldade muito grande de se passar cabeamento. Então, a rede Wi-Fi é uma alternativa bastante interessante, flexível, rápida e até mais barata, quando a gente pensa numa instalação completa de cabeamento, fluxo, etc. Tá? O funcionamento básico é necessário ter uma configuração mínima, um ponto de acesso central, onde os terminais vão se conectar. Né? Essa é a forma de configuração mais popular, e a comunicação entre os terminais ela sempre vai ser intermediada por esse ponto de acesso central, ou também a comunicação dos terminais com a rede externa, com a internet, também vai sempre fazer uso desse ponto de acesso central. Em linhas gerais, seria essa a finalidade e o funcionamento de uma rede Wi-Fi. Professor, descreva para a gente, por gentileza, como é que funcionam os protocolos 802.11 e essa estrutura BSS que está ilustrada aí na figura. Bom, as redes locais sem fio, né, foram padronizadas pelo padrão conhecido como 802.11. Né? Esse padrão especifica uma série de protocolos, interfaces, bandas de transmissão, uma série de detalhes para fazer funcionar a rede local Wi-Fi. Tá? Um dos protocolos que é usado para acesso ao meio é o protocolo CSMA-CA. Tá? O padrão também especifica uma unidade básica de cobrimento, que é o BSS, o Basic Service Set, que é aquela unidade que é composta por um ponto de acesso central e pelos terminais se conectando a esse ponto central. Então isso forma um BSS. Numa rede Wi-Fi maior, né, numa universidade, numa empresa maior, você pode ter vários BSS desses. Esses pontos de acesso centrais são ligados por uma infraestrutura e você tem um ESS, um Extended Service Set, que seria a rede formada por esse conjunto de BSS, de forma que o terminal poderia se deslocar até numa distância maior. Ele pode sair de um BSS e entrar no raio de ação de iluminação de um outro BSS e ser atendido agora por uma outra célula, um outro ponto de acesso. Tá? Então seria essa a estrutura geral que prevê aí o padrão. Professor, vamos dar uma olhada nessa figura 2. Descreva para a gente essa estrutura aí com só um BSS, por favor. Então, Aderson, essa figura ela ilustra justamente uma rede local sem fio montada com a sua infraestrutura mais simples, de um único BSS, que é montado por esse equipamento aí central da figura, que seria um roteador Wi-Fi, e por diversos terminais que podem se conectar a esse roteador Wi-Fi. Tá? Você tem um grau de mobilidade dentro daquela distância, dentro daquele alcance daquele roteador, mas a partir do momento que você se afasta ou você vai para um ambiente que tem algum obstáculo, que você não tenha o alcance daquele sinal, aquele sinal chegue muito fraco no ponto onde você está, você acaba perdendo a conexão e não tendo mais acesso a essa rede local. Às vezes a pessoa até usa um repetidor em casa para tentar amplificar o sinal para algum ponto, algum cômodo
em que o sinal está fraco, mas basicamente essa é a estrutura mais simples e mais usada também hoje em dia. Professor, exemplifica para a gente como é que acontece esse processo de associação aí nesse último exemplo. Bom, continuando então, existe também em cada ponto de acesso desse é associado um nome, que seria uma palavra-chave, que é conhecida como SSID, e essa palavra-chave ela é transmitida pelo ponto de acesso para possibilitar que terminais móveis se conectem a ele. Tá? Então, quando você inicia o seu terminal com a sua interface Wi-Fi, seja no celular, no notebook, no computador, ou outro, um tablet, outro equipamento, ele vai fazer uma busca pelos SSIDs de todos esses pontos de acesso que estão sob o alcance dele. E vai indicar justamente aqueles que têm uma relação sinal-ruído melhor, tem uma potência de sinal melhor chegando para você. E aí você pode escolher se associar àquele ponto de acesso e, na grande maioria das vezes, você tem um protocolo de segurança você tem que saber a senha que foi configurada para aquele ponto de acesso para você poder se conectar, né? Você sabe a senha porque o dono daquele ponto de acesso te passou essa senha e permite que você se conecte a ele. Então, esse tipo de autenticação ele também é previsto e existem alguns protocolos que podem ser configurados no ponto de acesso para permitir essa autenticação. A partir daí, você está autenticado, está conectado, você pode usar a rede Wi-Fi por intermédio desse ponto de acesso. Professor, uma última pergunta. O senhor poderia explicar como é que funciona esse processo de colisão que está ilustrado aí nesse último exemplo? Muito bem, Anderson. Então, a pergunta é como é esse processo de colisão que está ilustrado na figura, né? Então, aí é um conteúdo um pouquinho mais técnico, né? Então, o que acontece? Você tem, primeiramente, o que é a colisão? O que é uma colisão em redes de computadores, em redes sem fio, em redes cabeadas? Que fenômeno é esse? Como é que ele acontece? Então, é simples o entendimento. Se você tem uma estação que está transmitindo uma informação para uma outra estação, você tem um transmissor ativo naquele meio, seja aquele meio um cabo, uma fibra ótica, ou seja aquele meio a interface aérea. Tá? Se aparece uma outra estação e também transmite juntamente com aquela anterior, ou mais uma terceira, uma quarta, você imagina que esses sinais todos serão sobrepostos, serão embaralhados. E aí o receptor desses sinais não vai conseguir decodificar a informação e entender aquilo que foi transmitido. Então, a esse evento dá-se o nome de colisão. Tá? Então, o que se deseja é evitar que as colisões aconteçam. E quando as colisões acontecem, aquelas transmissões ficam sem efeito. Só se perdeu tempo, porque não foi possível entender o que foi transmitido. Tá? Então, o próprio padrão em 302.11 adota um protocolo chamado CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Como é que ele funciona? Então, antes de uma estação transmitir, ela vai escutar o meio para verificar se o meio já está em uso. Se o meio já está em uso, ou seja, se ela detectar que existe alguém transmitindo um sinal, ela vai aguardar, porque se ela transmitir, vai acontecer a colisão. Então, essa é a parte da detecção da portadora, do Carrier Sense. Tá? Porém, você está escutando, aguardando o meio ficar livre, mas pode ser que você não seja a única estação também nessa situação. O meio está ocupado, alguém está transmitindo, você está aguardando ficar livre, mas tem uma outra estação que também está nessa situação, a mesma que você, também está aguardando o meio ficar livre. Aí, aquela transmissão que estava em andamento acaba e você e mais uma, agora o meio está livre, e vocês transmitem ao mesmo tempo e acontece uma outra colisão. Tá? Então, evitar a colisão para o 802.11
foi implementado através de intervalos de tempo. Tá? Nessa figura a gente tem aí o DIFS e o CIFS. Então, são intervalos de tempo de tamanhos diferentes. Então, se você está numa situação que o seu intervalo de tempo é menor, você espera menos tempo para transmitir. Então, você tem uma prioridade de transmissão. Não tem que esperar um tempo maior para poder transmitir, você vai ter menos prioridade na transmissão. Então, essa figura justamente ilustra isso. Tem uma estação que sentiu o meio livre, mas mesmo assim ela não pode transmitir imediatamente. Ela tem que aguardar vencer esse tempo de DIFS. Vencer o tempo de DIFS, o meio continua livre, ela transmite a sua informação, supondo que aí nenhuma outra estação transmitiu. Ao chegar no destino, o destino tem que responder uma confirmação para que a estação transmissora, a fonte, perceba se aquela transmissão foi com sucesso ou não. Porém, esta mensagem de reconhecimento, de resposta, ela tem uma prioridade maior do que uma nova mensagem, um novo dado de uma outra estação. Então, para esta mensagem, é associado um intervalo de tempo menor, de forma que a estação que precisa responder à fonte que recebeu aquele quadro com sucesso, vai esperar menos tempo para fazer isso. Então, vai ganhar o acesso ao canal de forma mais rápida, vai ter prioridade. Tá? Então, dessa forma, o protocolo tenta evitar as colisões, mesmo assim podem até ocorrer, mas de todo esse processo tenta evitar, e caso ocorra, essa confirmação é que vai dizer se foi tudo bem ou não. Professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.